Ao vivo! Aula no grupo é mais gostoso. Olha aqui quem tá hoje na presença do Vitamina V, Eduardo Vanassi, ao vivo aqui no grupo. Que prazer. E aí, galera, beleza? A gente tem como controlar quem tá ao vivo aqui? Tem, né? Daqui a Entrar no pouquinho grupo. começa a aparecer aí. Deixa eu ver, é tanto grupo aqui, meu Deus do céu. Como tem grupo de besteira, né, velho? Tem bastante, né? Impressionante. Ó, já tem um aluno ao vivo aqui. Quem for entrando aí para assistir a gente ao vivo, por favor, deixe o seu comentário aí avisando se o áudio tá certinho, se tá sincronizado, que aí a gente já tá fazendo esses ajustes aqui, porque a gente está começando com essa ideia das transmissões das aulas no grupo do Facebook, e isso é uma atividade já feita por vários cursos que a gente tem visto aí, inclusive fora do Brasil, como uma forma de trazer mais conteúdo também para dentro do grupo e fazer a galera engajar mais. Então a gente está feliz de poder estar transmitindo aqui. Deixa eu entrar aqui no ao vivo. Opa! Beleza, tá abrindo aqui. Ah, olha aqui, ó. Temos que colocar o Manuel Neto como nosso administrador aqui no grupo, porque entrou com o perfil dele aqui e aí eu tive que aprovar. Sacou? Então, ó, mais uma aí que a gente está aprendendo. Agora sim, está ao vivo para o grupo inteiro. A minha prova eu aí também. Vamos ver, vamos botar todo mundo aqui. Olha aí, ó. Acho que Agora sim, ó. Agora está ao vivo para todo mundo. Então o pessoal vai começar a conseguir nos visualizar. Já conferiu o áudio lá, Tom, com o fone? Tava legal? Sim, só precisa dar um gásinho aí na saída. Vamos ver então, fica à vontade aí. Na entrada ou na saída? Na saída. Enquanto o pessoal vai chegando. Ei! Beleza. Beleza. Hoje então a gente vai fazer uma aula aqui com vocês, alunos Vitamina V, sobre um tema polêmico, sobre a fotografia do profissional fotógrafo. A gente tem toda uma parte de fotografia dentro do Vitamina V, né, que você, aluno aí, sabe. Tem muita coisa lá importante, inclusive que fica como sugestão que todos assistam o treinamento de fotografia fundamental que ganharam de bônus e toda a parte fotográfica do Vitamina V, porque a gente olha os perfis dos alunos, a gente gira aí dentro do curso e a gente viu que tem muita gente que pode sim se beneficiar desse conteúdo que está dentro dos treinamentos aí. Tem como dar uma olhada para mim, só para entrar aqui? Na realidade, pessoal, até seria legal esperar ter um pouco mais de corpo aí para a gente poder falar, só queria ver se está tudo certo com relação ao áudio, isso eu estou um pouco preocupado. Se o pessoal puder dizer alguma coisa aí, se eles puderem dizer alguma coisa com relação ao áudio, aí eu ia ficar bem mais tranquilo. Claro, essa é a nossa primeira aula no grupo, né, gente? Então, em função disso, pode ser que a gente tenha algum problema. Mas, a princípio, tá tudo certo aqui, cara. Show. Lembrando que essa aula fica gravada e fica aqui dentro do grupo para poder ser assistida a qualquer momento pelo pessoal aí do Vitamina V. O Eduardo está conferindo aqui o áudio para ficar tudo direitinho. Aqui, ó, a Natália Castro acabou de responder que o áudio está ok, o Ricardo Álvares também. Então, beleza, galera. Muito obrigado pelo feedback. Então, podemos avançar no conteúdo. Então, a gente estava falando dessa questão da fotografia, do quanto você pode tirar de benefício assistindo ao treinamento de fotografia fundamental e a parte fotográfica toda do Vitamina V. Por que é legal falar disso? Uma coisa que eu percebi, olhando os pedidos de suporte lá na plataforma, é que muita gente tem dúvida lá na aula de equipamentos. O foco do Vitamina V não é equipamento, mas muita gente aí tem dúvida sobre a velocidade de sincronismo do flash, sobre a abertura da lente, sobre compatibilidade de rádio flash, todo esse tipo de coisa que, assistindo ao treinamento lá de fotografia básica, você vai conseguir sanar muitas dessas dúvidas. E isso, gente, falar a linguagem da fotografia de uma maneira habilidosa, de uma maneira natural, é o básico para o profissional fotógrafo. Você que ainda não tem ainda essa manha de entender a relação perfeita entre velocidade, abertura, ISO, que não sabe utilizar ainda o flash com aquela competência que você gostaria, então você sim precisa estudar mais de fotografia. Para você vencer nesse mercado, você precisa ter essa base fotográfica muito bem estabelecida. Eu quero pedir para o pessoal, de vocês que estão assistindo aqui, vocês estão assistindo aqui, quantos de vocês vieram em função do e-mail que foi enviado? Só para a gente ter uma ideia. Eu vou pedir isso mais algumas vezes durante a live, só para a gente ter uma ideia de como está a penetração, enquanto está chegando esse e-mail aos nossos alunos, né, para que a gente consiga conversar. É sim. Mas o que acontece?
Como eu já falei algumas vezes, e eu vou repetir para vocês aqui, nunca é demais, é legal que vocês entendam, não tem, nem Jesus Cristo consegue vender foto porcaria. Se você não tiver uma foto que seja minimamente, que tenha que ela seja comercialmente viável, você não adianta você fazer inversão de risco, você dá um ensaio com 50 fotos de presentes e mais um pôster para a pessoa. Se você não, de alguma forma, não conseguir fazer com que aquele produto seja desejado pelas pessoas, você não vai conseguir vender nada. Essa é a grande verdade. Então o que acontece é o seguinte, vocês precisam muito entender que a fotografia, ela é a base do negócio. Ela é a base do negócio. Sem uma fotografia que presta, você não vai conseguir desenvolver nada. Essa é a grande verdade. Então, o que a gente percebe aqui? Quais são os principais problemas que a gente percebeu com a fotografia do pessoal, certo? O que eu percebi aqui? Direção de mulheres, certo? Eu acho que esse foi, segundo o meu ponto de vista, dando um feedback para vocês aqui de muitas fotos que a gente já viu, de fotos de mais de 1000 alunos que já passaram pela nossa mão. Eu acredito que direção de mulher é um dos principais problemas, segundo o meu ponto de vista. Depois o Gustavo vai falar o que ele pensa também, tá? Mas eu percebi muita mulher, entendeu? Que o seguinte, gente, que ela parece, ela tá mal posicionada e ela parece gorda, cara. Você entendeu? A mulher não pode parecer gorda nas fotos, cara. Não pode. Ela não pode ficar com o braço grosso, ela não pode ficar com papada. Então a gente tem uma aula da Amanda falando de direção de mulher e a gente percebeu que poucas das pessoas assistem, entendeu? É uma das aulas menos assistidas, né? As aulas de fotografia. Só que o que a gente está percebendo é que a maior parte dos alunos precisam, certo? Hoje a gente percebe, quando a gente recebe pedido de suporte e a gente vê, não está funcionando uma estratégia. E na maior parte das vezes, quando a gente vai olhar a fotografia do aluno, ele está com um problema grave na fotografia. E quando a gente fala grave, é grave mesmo, entendeu? Tá com uma fotografia num nível muito, muito, muito básico. Então, é um conselho muito forte que a gente dá para vocês. Estudem a parte de fotografia. A nossa parte de fotografia do Vitamina V é uma parte que ela é muito... didática, no sentido de que a gente ensina tintim por tintim, a gente vai passo a passo. Tem gente que pode até assistir numa velocidade um pouco mais alta, se for o caso, entendeu? Mas a primeira dica que eu dou para vocês sobre fotografia é direção de mulher. O que eu tenho visto, e o Gustavo tem passado para mim, diz, cara, esse aluno não está conseguindo fazer inversão de risco, tal. E daí o que acontece? A gente indica para fazer, por exemplo, para gestante. E quando eu vou olhar o trabalho do cara, a direção de menina dele tá terrível. Terrível, 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 tá? Assim, ó, tá num nível menos do que básico. Essa é a verdade. Sinceramente, parece que a pessoa não tem a menor noção do que ela tá fazendo. Claro que não são todos, eu não quero generalizar, mas uma boa parte dos alunos está com esse problema nesse nível que eu tô falando. Então, primeiro passo, para você que sentiu que eu estou falando para você de alguma forma, bora assistir as aulas da Amanda. Eu tenho aula minha, tenho aula da Amanda, falando sobre direção de mulher. Isso vai dar um up na tua percepção, até pelo seguinte, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A nossa parada com fotografia dentro do Vitamina V, a gente não tá ali para ensinar ninguém a ser o novo Sebastião Salgado. Nem é essa a nossa pretensão. A nossa pretensão é fazer com que vocês tenham o mínimo, a fotografia mínima necessária para começar a vender e começar a usar as estratégias que a gente ensina. Porque senão você não vai conseguir aplicar as estratégias se você não tiver um produto minimamente viável. Se tiver com a fotografia na zona de foto bosta. Aquela zona de fotografia que simplesmente não tem um apelo comercial. Então o primeiro ponto, segundo a leitura que eu fiz dos perfis, porque o Gustavo mandava para mim, esse cara não tá funcionando, esse aqui não tá legal. Ele mandava para mim, Eduardo, o que tu acha? O que tu acha? E meu ponto de vista é o seguinte, na maior parte das vezes tinha um problema com a fotografia, em especial em direção de mulher.
Enfim, essa aula aqui, a gente vem aqui para dar aquele chacoalhão, já que é tradicional do Vitamina V, sobre alguns temas que são importantes você pensar. Quando você é um profissional fotógrafo, é legal você entender que existe um nível de trabalho que é o nível mínimo que o cliente espera para poder considerar você um profissional de respeito, para poder confiar em você e para poder comprar o seu trabalho. Isso é o que a gente chama de foto comercialmente viável. O que é foto comercialmente viável? É a fotografia que está de acordo com a expectativa do público-alvo que você escolheu. Então, as pessoas, elas têm um certo senso de que fotos são boas e de que fotos são ruins. Então, eles vão analisar isso. E muitas vezes o fotógrafo ele não consegue ter esse senso crítico. A gente viu isso não só falando dessa turma, falando no geral, de vários alunos que a gente já teve ao longo aí dos anos. Muitos fotógrafos que eles se frustram por não conseguir maiores resultados e quando a gente vai ver o trabalho desses caras, eles não estão tendo senso crítico para olhar o próprio mercado. Isso é uma coisa importante, você tem que olhar no seu mercado, aí na sua região, na sua cidade, quais são os fotógrafos que estão atendendo e conseguindo viver de fotografia, vender bem o seu trabalho e que estão sendo vistos como bons fotógrafos. Aí você tem que olhar o trabalho que esses caras fazem e comparar com o trabalho que você está fazendo. Muitas vezes tem muitos fotógrafos que estão aí sem ter maiores resultados e eles têm uma fotografia que não está na zona comercialmente viável. A foto ainda não está atingindo nem a expectativa mínima dos clientes no mercado. Aí esses caras estão no que o Eduardo criou aqui esse termo, na tal da zona de foto bosta. Que não é para ser ofensivo nem nada, é só para ser um termo que seja impactante para que você guarde. Que quando você não está conseguindo ter uma fotografia no mesmo nível técnico, visualmente, esteticamente, comparável com aquele fotógrafo que é bom aí da sua região, então você ainda precisa evoluir mais na fotografia. Às vezes o seu negócio de fotografia não está decolando porque você não está sabendo fazer a fotografia com uma pós-produção adequada. Às vezes você está exagerando, colocando umas cores totalmente distorcidas que não tem nada a ver com o que as pessoas estão consumindo no mercado. Às vezes você está fazendo aquele preto e branco lavadão, que ele é todo cinza, tosco. Às vezes, então, a foto ela não tem o porquê de estar preto e branco ali, sabe? O cliente olha aquilo e não consegue entender, aquela foto está mal editada. Às vezes você tem, assim, várias cores diferentes, a foto varia demais no mesmo ensaio, você não tem um estilo próprio, então as pessoas se confundem. Às vezes as fotos que você está fazendo não são de bons momentos. Você está lá, por exemplo, cobrindo um casamento, um 15 anos, e aí você coloca ali fotos aleatórias de momentos ruins, onde as pessoas estão com a cara torta, ou que elas estão mal posicionadas, você fez você pegou um ângulo ruim, fez um corte ruim na foto, tá com a foto torta, com o horizonte todo torto, cortando as pessoas de um jeito todo errado. Você precisa começar a olhar de maneira mais crítica o seu trabalho, para você ver se, olha, peraí, esse trabalho está adequado, ele está de acordo com a média boa do meu mercado? Então aí eu tô legal. Agora, não tá. Então você tem no Vitamina V, inclusive, onde estudar, né, para você melhorar essa fotografia, que é olhando as aulas de fotografia do Vitamina, assistindo a aula de composição. Teve até uma colega que acabou de comentar aqui, né, que ela assistiu, a Amanda Araújo, as aulas de fotografia, e ela disse que foram ótimas. Ela até percebeu que ela confundia a regra dos terços. Agora ela não confunde mais, ela sabe como funciona. Então, se você ainda não sabe direito sobre regras de composição, por exemplo, vale a pena assistir, porque você precisa sair da zona de foto bosta. Você precisa aprender a dirigir, como o Eduardo falou aí, cuidar das coisas, tipo, como é que você faz para evitar que apareça uma papada numa foto? Você tem que dirigir o queixo. Como é que você dirige o dorso? Como é que você posiciona os braços? Como é que você posiciona o olhar? Como é que você vai interagir com o seu cliente? Tudo isso faz parte da evolução fotográfica, que é o que a gente está falando aqui hoje. Mais um ponto que eu percebi nas fotos que enfim, que eu tive acesso, que o Gustavo mandou, dá uma olhada, para que a gente pudesse fazer uma sondagem para essa aula aqui, foi o seguinte, a pouca noção das três fontes básicas de luz, sabe? Da luz principal, da luz de preenchimento e a luz de fundo, né? Então, a pouca noção de como trabalhar com essas luzes, trabalhar às vezes com a luz de fundo mais forte que a luz principal, não entender quando a luz de fundo pode ser de recorte, não entender, para que lado eu viro o rosto, entendeu? Pro lado da luz principal, a não ser que eu esteja bolando alguma coisa muito diferente, mas esse tipo de coisa realmente acaba deixando a fotografia muito pobre tecnicamente, né? Então, entender essa parte de iluminação é outra coisa essencial, cara.
vi muito problema de luz, vi muito problema mesmo de luz, muito problema de gente que não consegue encaixar luz, sombras feias, entende? Direcionamento de luz que não tá no ângulo legal, o cara faz a luz de baixo para cima, ou frontal de cima da câmera, muito problema com iluminação. Então, outra recomendação minha, recomendação forte, de que vocês estudem a parte de iluminação, cara. A parte do Vitamina V tem uma parte interessante de iluminação, uma parte bem prática, nada muito complexo, mas que é o essencial que você precisa entender para tirar a tua fotografia da zona de foto bosta. Então, iluminação é uma boa dica para que vocês estudem. Quando eu falo de iluminação, eu quero dizer também o seguinte: tem muita gente que acabou abandonando uma ideia de fazer uma iluminação um pouco mais criativa em função de medo de usar um LED, um flash, e acabou se boicotando e só consegue fotografar no pôr do sol num dia claro. Então, cara, você não pode ficar refém da condição do clima. Então, você vai conseguir fotografar só quando tem um pôr do sol perfeito? Não é assim, você não pode ser você não pode ser refém dessa condição do clima. Eu tinha um problema muito grande com relação à iluminação e eu me recordo, cara, que eu tinha muito medo, mas isso era na época do filme, né? E depois, um pouco na era do digital também e tal, mas eu tinha muito medo de errar a luz, né? Tinha muito medo de errar a luz. Eu tinha um problema contrário do que a gente vê do pessoal aqui. Eu fui estudar a iluminação e na minha cabeça a luz tinha que estar sempre certinha, sempre cravada e tal. E eu acabava deixando de fotografar muitas vezes, deixando de fazer boas fotos em função de estar bitolado naquela regra de iluminação que precisa ser aquilo. Então não é isso que eu quero dizer para vocês. Não quero dizer para vocês que vocês têm que se bitolar em cima da iluminação e que vocês precisam pegar aqueles conceitos de iluminação que a gente mostrou e que sem aquilo não vai sair foto, não. Não é assim. Mas seria legal que você entendesse que, pô, se eu fizer uma foto aqui, vai acabar virando quase uma silhueta. Entendeu? Tem muita gente que acha que eu tenho uma D850, uma D750 e em função disso eu posso fotografar tudo subexposto e corrigir depois na pós. Cara, muitas dessas fotos estão ficando muito feias. Essa é a grande verdade. A gente vê foto muito feia. Tem uns caras que desenvolveram uma metodologia para fazer isso de uma maneira bonita e tal, mas a grande maioria acaba ficando uma foto com ruído, sem nitidez, sem contraste. Fica uma foto feia. Então é legal que você entenda a iluminação. Para quê? Para conseguir casar essas luzes de uma maneira inteligente e consiga também uma foto mais pronta, né, Gustavo? Que ela venha de uma maneira que você não precisa gastar tanto tempo na pós-produção, que a pessoa consiga entender aquilo como um bom clique mesmo antes de você fazer a pós-produção. Porque senão fica difícil mesmo você vender com os arquivos JPEGs da câmera como a gente propõe em algumas estratégias. Se você não tiver uma foto um pouco mais pronta. Então eu não estou querendo aqui exigir que você seja um expert maravilhoso em iluminação e que entenda tudo de iluminação do dia para a noite. Eu só estou querendo que você dê um passo a mais, entendeu? E comece a entender o que é uma luz principal, o que é uma luz de preenchimento, por que eu estou usando essa luz desse lado e não desse, o que é uma luz de recorte, quando ela é de recorte, quando ela é de fundo, entendeu? Aquelas diquinhas que a gente dá de trabalhar na borda da sombra, de ir aonde eu sentir que esquenta a minha cabeça porque a luz está entrando certa lá. São umas dicas, sabe, que às vezes a gente acha tão simples, mas que está faltando para a maior parte das pessoas que a gente tem analisado o trabalho. Pelo menos aquelas que estão tendo menor resultado. Muitas vezes, gente, o fotógrafo, ele começa nessa carreira, começa a trabalhar no mercado fotográfico e ele recebe muito feedback positivo. Porque vai receber likes nas fotos dos amigos, né? A família gosta de estimular bastante, né? Aquela pessoa que você tem um relacionamento, às vezes sua esposa, sua namorada, seu namorado, vai lá e vai dizer que tá lindo. Só que a gente tem que começar a ter senso crítico e começar a olhar a crítica do mercado. É difícil que alguém venha apontar que a tua foto não tá boa, né? Ninguém vai dizer para você que a tua foto tá ruim. É muito difícil isso acontecer, a não ser que você participe de um processo de leitura de portfólio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas esse é o tipo de coisa que você pode fazer, por exemplo, né? Você pode contratar um fotógrafo ou alguém que você respeita para fazer a leitura do seu portfólio, né? Tem vários profissionais que fazem isso por aí no mercado, e aí você vai ter um feedback sincero. Se não, você tem que começar a fazer a comparação das imagens, que nem a gente tem falado. A gente viu pessoas que estavam com dificuldades e foi olhar o perfil,
muitos problemas nas imagens. Por exemplo, pessoas que não têm aquele senso crítico a respeito, às vezes, do próprio tratamento das fotos. Então, as fotos que estão lá no portfólio do fotógrafo, cheias de espinhas nas meninas, manchas na pele, o fundo fotográfico do local onde ele está fotografando cheio de sujeira, tomada aparecendo, cabo. O conceito de ruído, né? É muito importante. A gente fala na aula de composição que se você não quer assistir, não tem tempo e não dá para assistir nenhuma das nossas aulas de foto, então pelo menos assista de composição. Ajuda bastante. Nossa, já ajuda assim de uma maneira fantástica. Então, quando o Gustavo fala, é o conceito de ruído, cara. Coisas que não acrescentam nada na tua imagem. É o tipo de coisa que ela tá aparecendo na foto, mas ela não acrescenta nada na foto. Entendeu? Ela prejudica a leitura do observador. O cara, quando ele olha para a imagem, ele acaba não conseguindo entender da maneira com que você às vezes queria mostrar, ou muitas vezes você não tem noção do que você queria mostrar. Você tá entendendo? Então você precisa ter noção do que você queria mostrar com aquela foto, de como deveria ser a composição dela, como você quer que aquilo pareça, para que você consiga efetivamente performar nesse sentido. Mas uma dica que eu dou, assista a aula de composição e tem um conceito que é um conceito de ruído. O que não soma, some. Então você precisa entender, cara, essa árvore aqui, ela soma na minha composição? Não soma, então some. Na maior parte das vezes, você olha para uma locação, você olha para o lugar e você vai tirando as coisas que não fazem sentido, entendeu? Você vai pôr a parada que a gente fala, o curso de fotografia básica. Ele, sinceramente, pessoal, o Gustavo, a maior parte dos perfis que o Gustavo me mostrou precisam assistir o meu curso de foto básica. Quando a gente fala foto básica, você não precisa ter vergonha de assistir um curso de foto básica. Tem gente que nunca viu um curso de foto básica na vida. Você nunca participou de um curso de fotografia fundamental. E isso a base é o importante. Porque assim, ó, por exemplo, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. E eu vou falar um negócio pra vocês. 80% do jogo, do que a gente fala do jogo do atleta, das coisas que tu utiliza durante um rola, que é um treino de jiu-jitsu, são o básico. O básico bem feito deu 3 títulos mundiais pro Roger Gracie. O básico, o cara só fazia o básico. Quedava, passava, estrangulava. Coisas que tu aprende na primeira semana de aula. O básico. Então o que tem? Muitas vezes o cara tá aqui e ele tá querendo fazer um avançado, mas como ele não tem uma base bem feita, bem estruturada, ele não consegue montar o avançado. Porque você não tem noção de algumas coisas que são necessárias para avançado. Entendeu? Eu não tenho a pretensão aqui de dizer para você que eu sou o melhor professor de fotografia do mundo, não é isso. Eu me considero um excelente professor de vendas. De fotografia nem tanto, mas eu acho que essa parte de entender o que é comercialmente viável, o que as pessoas compram, a gente tem muito forte, né, Gustavo? Então, esse básico ele é importante. Então, volta lá pro básico. A história simples, cara, que a gente fala da câmera. Cara, imagina uma mira laser dentro da lente. Quando você levanta a câmera, o que acontece com o fundo? Levanta o fundo. Quando você abaixa a câmera, o fundo vai baixar. Então, esse entendimento é importante para que você consiga depois usar a nossa aula de composição. Porque tem muita gente que vai acabar, ou assiste a aula de composição e fica apavorado. É isso aí. Não sei mais nada, o que é isso e tal. Mas quando você entende o básico, aquela parte de composição, ela começa a colocar os tijolinhos em cima da estrutura. Que é mais ou menos assim, né? Você faz uma base, uma sapata lá, né? E depois você começa a colocar os tijolinhos e a coisa vai ficar forte e bem montada. É assim que você vira um fotógrafo destacado. Por exemplo, o Matheus Machado pergunta: como eu descubro que eu estou na zona de foto bosta? Já deu a dica aqui na aula. Você pode pegar alguém para fazer uma análise do seu portfólio, ou você pode simplesmente ter o senso crítico de comparar sua foto com os fotógrafos bons do seu mercado. E aí você vai ver se você está no mesmo nível deles ou não. Se você não estiver, porque sua foto está abaixo do nível esperado aí no seu mercado. Então aí, essa é a tal da zona de foto bosta, né? A Gislaine aqui, ó, Gislaine Lise, disse que antes ela achava que precisava melhorar a fotografia, mas depois do curso de foto básica ela teve certeza, porque ela estava na foto bosta mesmo. Então, às vezes, ó, essa conclusão vem de você assistir um curso de foto fundamental, que aí, às vezes você pensava que você sabia o mínimo necessário para ser um fotógrafo profissional e você vai lá e você descobre que não, que às vezes você, nossa, agora eu estou entendendo
Por que que eu tenho que escolher a objetiva certa para fazer a foto? Como eu trabalho com a relação da abertura e a profundidade de campo? Como que eu faço para fazer uma composição que seja atraente? Como eu faço o corte das fotos nas pessoas para que isso seja atrativo e vendável? Então, assim, tem muitos conceitos que o fotógrafo ele precisa ter a humildade de ir atrás de aprender. Porque isso vai levar você mais longe. E é muito legal a gente ver um feedback como esse aqui, porque isso ajuda os colegas a verem que outros colegas também estão se esforçando para ir atrás de melhorar. Ninguém é o fenômeno da fotografia do dia para a noite. Nós mesmos demoramos anos para aprender a fazer fotos que a gente considera boas fotos de verdade. E até hoje aprende muito, todo dia. Você continua aprendendo na fotografia sempre. Então, é necessário você sim aprender a fotografar mais. Tem gente aqui que está elogiando, o Diviana aqui está elogiando, a Gislaine Lise está elogiando a aula de iluminação aqui também, o Bruno Botaro falando das aulas de direção do Vitamina V, que são divertidas e tão legais. Então, você que é aluno do Vitamina V aí, esse conteúdo está todo aberto. Então você pode ir lá e você pode assistir. Na minha visão, não é nem pode, você deve. E eu sei, gente, eu sei que muita gente vai dizer que está sem tempo, que a vida está corrida, que o final do ano é uma loucura. Eu sei, gente, mas tempo é tudo uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. E você melhorar sua fotografia também é uma prioridade. Não adianta vir depois dizer, mas olha, eu tive um problema aqui ou ali, não consegui. Cara, é a tua vida. Você não precisa vir se explicar para mim. Entendeu? Porque você que cuida da sua vida, você é adulto. Você tem a faca e o queijo na mão e a responsabilidade de conseguir os teus resultados. Não adianta depois você vir falar, Vanessa, porque eu não pude ver, porque eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Cara, pra mim, isso não faz a menor diferença. Faz a diferença pra você. Porque você quer o quê? Que eu te diga, tá bom, tudo bem, vai passar? Eu não vou falar isso. Eu vou dizer, te vira. Sabe? Vai lá e dá teu jeito, porque é o teu futuro, você é responsável por ele. O meu papel é entregar o conteúdo e puxar a orelha, né? E às vezes é isso que o adulto precisa. Então é bom saber que tem esse conteúdo ali e que ele pode ser acessado. Mas eu não estou conseguindo. Então o que você vai fazer no fim de semana? Né? Se você está sem casamento aí e tal, vai descansar, vai dormir? Tua foto precisa de ti, cara. O que você vai fazer no domingo? O que você vai fazer hoje das 11 à meia-noite? Entendeu? Você tem que tirar um tempinho para poder estudar. Entendeu? Então vale a pena, esse tipo de coisa é importante para que todo mundo saiba como ir mais longe. Aí tem gente aqui perguntando, mas essa aula vai ficar gravada. Gente, como todas as aulas do Vitamina V, sim, ficará gravada, ela vai estar aqui dentro do grupo. Essa aqui não vai para dentro da plataforma, vai ficar aqui para gerar interação da galera aqui. E também para a gente não, o que a gente tem visto? A gente tem visto que muita gente, a gente vai colocando aula na plataforma e o pessoal se apavora e para de assistir o curso. Entendeu? Então a gente vai começar a trazer mais aulas como essa aqui, que na realidade ela é mais uma orientação e um complemento, a gente traz para dentro do grupo, entendeu? Para não sobrecarregar também a plataforma e o pessoal não ficar assustado, para que fique mais fácil para vocês terem acesso ao conteúdo. E também para interagir com a gente, né? Porque aqui você vem aqui, pode conversar com a gente. E assim, ó, por exemplo, semana que vem a gente já está programando mais uma. Para quinta-feira que vem, vocês vão receber o e-mail avisando. E a gente fez um teste hoje, mandou o e-mail semana passada, começou a aula hoje. Provavelmente a gente para semana que vem vai avisar vocês aí da turma com um e-mail no próprio dia também ou até um WhatsApp, porque a gente tem uma lista de transmissão. Então a gente vai avisar para a gente poder ir aumentando a participação das pessoas aqui e tendo esse contato também. É outro tema na próxima semana, mas nessa semana aqui, essa parte fotográfica, eu acho que é bacana a gente tocar nesse ponto, porque é algo que falta às vezes para a galera no Vitamina. Olha só, a gente tem uma parte que é muito importante que vocês entendam, que são os cortes, certo? Aí, ó. Inclusive tem uma aula em que eu falo sobre isso, na aula de fotografia fundamental, e tem muita gente que não conseguiu entender aonde você deve e não deve cortar uma fotografia. É legal você começar daquela regra. Ninguém está dizendo, mas as regras estão aí para ser quebradas. Eu concordo, mas é legal você quebrar a regra depois que você já entende dela. Você já, eu compreendo a regra, eu sei que é assim. Agora eu vou quebrar essa regra. Então, quando eu chego no ponto de quebrar a regra, é porque eu realmente já entendo como ela funciona. Então, a gente viu muito problema de corte nas fotos, assim, tipo, uns cortes que não tem nexo, que não tem sentido, entende? Para quem não sabe o que é corte, é onde você está... quando você enquadra lá o objeto que você está fotografando, por exemplo, uma pessoa, tá? Você vai decidir aonde a foto corta mesmo, aonde vai cortar na pessoa, né? Vai cortar na testa, vai cortar acima da cabeça, vai cortar na cintura. É onde você vai encaixar ela ali dentro do quadro, você está cortando coisas fora. Isso é o corte, né? E tem gente que não está tendo muita noção de corte.
Às vezes o cara pensa que é só pegar e meter, vou fazer uma composição, botar uma flor aqui no primeiro plano e vou botar a gestante lá atrás. E aí às vezes a foto tá lá cortando a gestante no meio, porque o cara tá olhando para a flor que ele quer botar na frente, mas não tá olhando pro motivo principal da foto, que é a gestante. Então isso tem que tomar muito cuidado. A Dora vai complementar aí. Tem uma coisa que é essencial, que é a prática, né? Você não vai conseguir ter uma fotografia melhor se você não praticar. Então, teve até um colega que falou aqui, eu vou praticar com a minha namorada, tal. Cara, é essencial. Você tem que estar fotografando. Eu vou dizer um negócio, para você que é fotógrafo aí, pelo menos 2 vezes por semana, você tem que fotografar, cara. Pelo menos 2 vezes por semana, sendo pago ou não. Então, não tenho cliente essa semana, vou fazer um ensaio para uma menina carente, vou fotografar Alguém da minha família? Alguém da minha família, vou fotografar, sei lá, mas enfim, vá fotografar, cara. Você precisa fotografar. Não adianta nada você assistir todas as aulas do Vitamina V, você assistir ali 10 horas de aula sobre fotografia e você não pegar a câmera na mão. Você não vai ter sucesso se você fizer isso. Até pelo seguinte, a primeira coisa que tem que ficar automática, cara, tem que ser instantânea, é velocidade de abertura e ISO. Você não precisa pensar nisso. Isso tem que ser um negócio que tem que ser parte do teu... entendeu? Você está mexendo na câmera, aquilo tem que ser automático. Você já tem que saber onde é, como funciona, entendeu? Toda essa relação, o que vai acontecer, por que eu preciso usar isso ou aquilo. A fotometria tem que ser instintiva. Exatamente, tem que ser instintiva. Então, a gente falou do problema do ruído, né, na composição, que eu acho que é um dos maiores problemas, se não o maior. A direção de mulher e ruído. São duas coisas que a gente... Ruído no conceito lá que o Eduardo falou, isso, não é ruído de ISO, porque a galera se confunde, às vezes pensa que ruído está falando da granulação lá do ISO, não é isso. Ruído em composição, né? Ruído na composição. A gente vê um problema sério de ruído na composição nas fotos, muita coisa que não precisa estar lá. Tem muita coisa quando você bota uma foto no portfólio. Quando a gente fala portfólio, é aquela foto que você bota no Instagram, aquela foto que você coloca no seu site, aquela foto que você usa ela impressa no seu escritório, esse tipo de coisa. Essa fotografia, ela não pode ter ruído, em especial essa foto. Então, cara, aquela placa de pare, aquele extintor de incêndio, isso aí tem que sair. Se não saiu na hora do clique, tem que sair depois no Photoshop, cara. Você precisa dar um jeito nisso. Você entendeu? Então, cuidado, cara. Tem muita foto que a gente falou, cara, eu tiraria isso. Nossa! Entende? E muitas vezes são coisas que são fáceis. Mas eu não tenho entendimento para fazer isso no Photoshop. Você só vai ter depois que você começar a praticar também. Photoshop também é prática, cara. Você precisa praticar Photoshop e daqui a pouco comprar um treinamento em Photoshop também, se for o caso, cara. É o próximo passo, cara. A pós-produção hoje, ela é tão importante quanto qualquer outro quesito aí da fotografia. Você tá entendendo? Então você precisa saber fazer uma edição bem feita no Lightroom, um tratamento bem feito no Photoshop. Isso tudo você precisa saber fazer direitinho, cara. Então vai atrás, vai no YouTube, vai se especializar um pouco nisso também. Cara, eu sinceramente, cara, eu não sou nenhum especialista e não tem grande dificuldade em tirar uma coisa do fundo ou alguma coisa nesse sentido. Então vamos atrás disso, que isso vai fazer uma diferença muito interessante, tá? Outra coisa legal é você entender a expectativa do cliente que você está fotografando, gente. Por exemplo, se você faz fotografia de família, você tem que mostrar a família de uma maneira feliz, bonita, agradável. Se coloque no lugar da família, imagine como você gostaria de ter fotos da sua família. Você tem que mostrar as crianças bonitas, você tem que mostrar elas se divertindo, você tem que mostrar as pessoas bem. Para isso, você tem que cuidar o ângulo que você vai pegar, você tem que cuidar o posicionamento das pessoas nas fotos. Então, tem alunos que tiveram baixo resultado que quando a gente olhou as fotos de família que eles faziam, eram fotos que a família estava triste nas fotos, entendeu? A família estava triste, as pessoas estavam mal posicionadas, feias, corcundas, os cabelos escondendo a cara, com expressões terríveis. Você não vai vender isso, você tem que ter o senso crítico em relação àquele trabalho. Pensa assim, essa foto que eu fiz aqui, ela poderia ser usada num outdoor, numa publicidade? Isso é uma coisa básica, assim, mas às vezes serve para você fazer um senso crítico. Você pensa, puxa, talvez como ela está aqui, não. Então, se não pode, o que tem de errado nela? Você tem que olhar. A gente viu fotos de mulheres, sabe, onde as mulheres estavam tortas, sabe, como o Eduardo falou, com os braços grandes e com uma postura tímida, sabe?
esse tipo de coisa não vai vender. Tem gente, por exemplo, que tem baixo resultado, às vezes, com inversão de risco. Muitas vezes é porque faz ofertas ruins, tá? Isso a gente vai falar em outra aula. Sobre a inversão de risco também é legal falar o que o Matheus falou aqui, ó. Ele fotografou quase todos os dias do mês passado com ações de inversão de risco. E ele notou grande diferença na fotografia e criou mais segurança na direção dos modelos. Olha o que o Matheus falou. Ele usou a inversão de risco não só pensando na venda, mas pensando também na melhora da clique, fotografia dele. Da fotografia, daquela experiência que a fotografia transmite. Então, você pode usar a inversão de risco para isso, para melhorar na foto. E às vezes você não vende na inversão de risco porque você tem uma oferta porcaria, porque você não faz a oferta direito, né? Isso a gente vai conversar, como eu falei, uma das próximas aulas que a gente vai fazer é falando sobre essa questão da venda, então a gente vai falar um pouquinho mais de oferta. Mas muitas vezes também é porque você talvez não tenha chegado no nível do cliente desejar essa foto de verdade. É óbvio que na sua frente ele vai falar, não, tá lindo, e um dia eu volto para comprar contigo. Sabe? Mas, às vezes, se você está vendo isso acontecer muito dentro aí da tua inversão, é porque a tua foto não está no nível que a pessoa se deseja ali. Entendeu? Então você precisa melhorar, você tem que pensar nisso. O cliente tem que desejar a sua foto. E para desejar a sua foto, ele tem que se ver bonito. Entende? Essa é a expectativa. A mulher quer se ver linda, ela quer se ver poderosa, ela quer se ver sexy. Ou se ela é mãe, ela quer se ver feliz. Sabe? Mas, de qualquer maneira, se vê bonita. Qualquer um que vai fazer uma fotografia, um book fotográfico, espera se ver bonito. E o seu papel é deixar bonito com a direção do ensaio, com o posicionamento das pessoas, com a forma como você usa a luz, usando a lente correta, para que você pegue as pessoas sem as distorções que você pode estar causando por erro na sua fotografia. Então, você tem que trabalhar para deixar essas pessoas mais felizes. E isso vai ajudar você a vender também. Por isso tem as aulas de fotografia do Vitamina V que podem te ajudar demais. Então vale a pena você assistir lá. Tem mais um conceito que a gente vê, que a gente bate muito na tecla, é a parte de quando a gente vê foto de casal, né? A gente vê muita foto de casal estático, sabe? Um beijo, o pessoal muito na parada do beijo, beijo, cara. Eu costumava falar que eu só uso beijo quando realmente eu não tenho mais nenhuma outra ideia ou quando é uma composição muito foda, entendeu? Eu sempre dizia composição simples, direção complexa. Composição complexa, direção simples. Então, se a composição é muito complexa, tem muitas linhas no lugar, é um ambiente muito poluído, não sei, alguma muito colorido, esse tipo de coisa, aí eu uso um beijo, entendeu? Eu encaixo um beijo, encaixo uma direção ou uma pose mais estática para aproveitar, para fazer com que a pessoa, o observador, ele acaba se perdendo no ambiente e não no casal, né? Quando a gente fotografa casal, família, esse tipo de coisa, a gente tem que ter muito cuidado para conectar as pessoas, né, dentro da foto. Fazer com que a direção ela seja dinâmica. Senão a gente acaba criando uma foto sem graça. Muitas fotos que a gente viu eram, sabe, mais ou menos, você não, sabe... Não sente alguma coisa. Por quê? Falta Porque impacto. Falta impacto. As pessoas estão, sabe, mãos, principalmente as mãos, é um negócio que incomoda demais, aquela mão morta, sabe? A mão jogada, assim, tu olha pra mão do cara, o que essa mão faz aí? Essa mão não deveria estar aí. Ela devia estar conectada na pessoa de alguma maneira. Ela devia, entende? A mão morta, a mão sem trabalho. Então, acho que falta um pouco disso. Você tem que cuidar de tudo na fotografia que você está fazendo, na postura da pessoa. Isso é a pose. Né? Tem fotógrafo que tem preconceito com pose, gente. Só que a pose, ela é um jeito agradável esteticamente de você posicionar uma pessoa. Por isso que os pintores botavam as pessoas em poses. E na fotografia também funciona, porque você tem uma forma aqui, o corpo humano tem uma forma, que dependendo de como você posiciona essa forma, ela transmite uma mensagem, fica mais bonito, fica mais interessante. A mulher gosta, por exemplo, você bota uma mulher de frente, você tem um impacto. Você bota ela mais de ladinho, você consegue deixar ela menor, ou seja, mais magra, entre aspas, e consegue valorizar as curvas. Você vai conseguir mostrar o busto, vai conseguir mostrar a cintura, o bumbum. Tá. Depende do formato do corpo, você, dependendo de como você coloca, você melhora. Então você precisa aprender a posar as pessoas. Nem que seja para você fazer algumas fotos posadas e depois desmontar as poses para fazer algo mais dinâmico. Mas você vai entender por que o braço se posiciona de um jeito, os dedos e as mãos de outro.
Tem um cara que a gente recomenda muito, que é o Roberto Valenzuela, que é um cara, um fotógrafo que ele tem um livro, A Pose Perfeita, ou Poses Perfeitas no Brasil. Você pode procurar o livro dele, porque ela tem uma lição maravilhosa, com muitos exemplos de poses, falando sobre o corpo e de que maneira você coloca o corpo para ficar melhor na fotografia. É um tipo de estudo que vale a pena a pessoa conhecer. Então, não tenha preconceito com pose, aprenda a usar as poses, depois você pode até tirar elas do teu fluxo, mas você vai entender como o corpo se comporta e como até sem pose você vai deixar a pessoa mais bonita. O Saulo Gonçalves está pedindo onde nós vimos as fotos dos alunos. Quando o pessoal faz pedido de suporte lá, a gente acaba dando uma verificada para ver qual... A gente faz uma triagem, um diagnósticozinho. Aqui no grupo também, quando as pessoas falam, várias vezes eu pego e abro os perfis para dar uma olhada, entendeu? Eu dou uma espiada. Não é o objetivo do Vitamina V, não é fazer uma análise individual de cada aluno, porque se você for fazer uma análise individual como essa, isso tem... O volume de trabalho é gigantesco e o valor da hora para fazer isso é muito maior. O objetivo do Vitamina V é entregar todo esse conteúdo que vocês têm maravilhoso aqui para vocês desenvolverem o negócio. Mas não é por isso que a gente vai deixar de dar uma olhada. A gente olha sim. Mas não adianta vir aqui dizer, Gustavo, olha o meu perfil. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente sempre tem que falar no Vitamina V para todos. Então a gente olha alguns para dar mensagem que sirva para a maior quantidade de pessoas possível. Se você quer fazer um trabalho específico, exclusivo, sozinho, aí é outra coisa. Não é o Vitamina V. Mas dentro do Vitamina V a gente faz sim, a gente dá uma olhada. Porque é nosso papel acompanhar a média da nossa turma. O que está acontecendo, como as pessoas trabalham, as pessoas que têm mais resultado, a gente dá uma olhada também, as pessoas que têm menos a gente também olha, para poder inclusive criar aulas como essa. Essa aula que a gente está fazendo aqui hoje vem de encontro a essas análises de perfis que a gente faz, né? Porque isso ajuda a gente a saber como direcionar um papo reto aqui, por exemplo, sobre fotografia, que pode ajudar você a ir mais longe. A gente vai fazer uma leitura de portfólio que ela vai rolar, Olha vai aí, ser uma... essa surpresa aí, É ó. isso aí, vai ser... E como que vai ser? Ela vai ser uma leitura de portfólio de 2 horas, certo? Onde nós vamos selecionar, dentre as fotografias que nos forem enviadas, nós vamos selecionar aquelas fotos que elas são as mais problemáticas e aquelas que a gente vê que tem os problemas que mais diferentes, entendeu? Então não adianta eu pegar, por exemplo, porque o que acontece? A gente já fez leitura de portfólio em que a gente pegava 2 fotos de cada aluno. Primeiro que de 400 alunos, 80 mandavam. Começa por aí, né? Poucos mandavam. Desses 80 que mandavam, a gente recebia lá 160 fotos, né? Essas 160 fotos, muitas vezes não refletiam o problema de todos, entendeu? E a gente tinha muita coisa parecida. Então tinha lá, das 160, tinha 100 fotos que tinha problema de direção feminina. Então a gente tinha que ficar 100 vezes falando a mesma coisa. Então isso é contraproducente, não faz nem sentido. Aí o que acontece? Dava 6 aulas de leitura de portfólio. Nessas 6 aulas, a primeira aula tinha 300 pessoas assistindo. A última aula tinha 10 pessoas assistindo. Então, repetia muita coisa, não fazia sentido. Então não faz sentido. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, a gente vai fazer uma... Eu vou informar todos vocês por e-mail como vai funcionar o envio das imagens, tá? Vocês vão receber as regras pro envio das fotos. E a gente vai dar ali, claro, um limite. A princípio até dia 20 de novembro. Isso. Para que sejam enviadas as imagens. A gente vai organizar isso, eu vou mandar para vocês no e-mail, tá? E aí vocês vão ter a oportunidade de mandar imagens para nós, tá? Lá vai estar explicado como que você vai mandar, que tipo de imagem é, para que a gente faça uma leitura de portfólio. Você não vai precisar se identificar, fica bem tranquilo, a gente não vai falar de quem é cada foto. A ideia é que a gente pegue imagens dos alunos e faça uma leitura de portfólio. A gente vai fazer durante 2 horas o máximo de imagens que a gente conseguir, apontando os problemas e as melhorias que podem ser feitas. Só que aí que tá o detalhe, nós não vamos pegar uma foto que está cheia de ruído e o problema é esse. Aí pegar outra foto que também está cheia de ruído e o problema é esse. Não faz sentido, por quê? Porque o que acontece? É engraçado, porque depois da primeira aula de leitura de portfólio, os próprios alunos, a pessoa que está assistindo a leitura, conseguia fazer a leitura da próxima foto. Porque vocês já entendem a nossa maneira de pensar, a maneira com que eu e o Gustavo pensamos, entendeu? E vocês mesmos conseguem olhar para a fotografia e dizer, olha, isso aqui está com um problema aqui de composição, tem um problema aqui de direção, isso aqui não está legal em função dessa linha e tal. Vocês mesmos conseguem ter esse discernimento e fazer essa leitura. Entendeu? Então é legal que logo depois que vocês passarem por essas 2 horas intensas com a gente aqui, onde nós vamos ler várias fotos e exemplificar
tudo que a gente falou nas aulas de composição, direção feminina. Depois que vocês assistirem essas aulas, vocês vão... a orientação que a gente dá é que vocês peguem o próprio portfólio e leiam o portfólio de vocês. Vocês vão ter competência para tanto. Vocês vão aprender com a gente quais são os pontos a serem melhorados. E é muito importante participar dessa aula pelo seguinte, às vezes você pensa, mas a leitura de portfólio só funciona se eu vejo alguém lendo a minha foto. Não é verdade. Primeiro que você pode ser que tenha a sua foto lida assim. Se você mandar, a gente vai selecionar algumas e a gente vai ler ali na surpresa, pode ser que a sua foto apareça. Mas mais do que isso, você aprende demais olhando a leitura da foto do colega, porque você identifica o erro lá e depois quando você olha para o seu trabalho você enxerga o erro também, caso você esteja cometendo. Então, vale muito a pena. Então, a gente já faz leitura de portfólio há um bom tempo, com muita gente a gente já fez, e a gente resolveu trazer para dentro dessa turma do Vitamina também essa atividade de leitura de portfólio. Então, fiquem ligados no e-mail de vocês vão receber orientação sobre a leitura de portfólio, onde eu vou explicar tudo direitinho lá como vai funcionar, e aí vocês vão poder participar com a gente aqui. Inclusive, a gente já vai informar também da data, quando vai acontecer a aula, e vai ser bem legal se vocês puderem participar. É o tipo de atividade que é muito enriquecedora para a parte fotográfica e a gente faz isso dentro do Vitamina V para poder ajudar vocês aí. Tem o Alisson dizendo aqui que a aula de Facebook foi muito foda, tal. Alisson, vai entrar um curso de Facebook para vocês que a gente prometeu no... Sim, eles ganharam o curso de marketing digital, né? Vai chegar, a gente tá terminando de fazer a edição dele. Então, cara, se tu viu, achou que aquela aula foi foda, tá entrando um negócio muito mais foda, cara. Num nível muito alto mesmo. Um negócio realmente assustador aí, cara. E então, vocês vão bombar então, aí no marketing digital. Se tu gostou do Facebook, marketing digital, vai entrar um negócio muito fera, O pessoal cara. pediu aqui um bom curso para edição de imagem, e aí o Levi Pinheiro já até falou o curso do Rafa Ferreira, e a gente recomenda sim. O Rafa, inclusive, vai ter uma aula dentro do Vitamina V, a gente já está conversando com ele, vai ser mais para frente, provavelmente ali por janeiro, a aula dele entra no Vitamina V, e aí vocês vão poder conhecer o trabalho do cara, mas quem quiser já dar uma olhada aí, né, ele tem esse curso Bipro aí, que é para a parte de Photoshop, e é bem legal, a gente recomenda também, por isso que a gente pegou e curtiu aqui. Beleza? Mais alguma dica aí, Dudão? A gente tem... um outro detalhe que a gente quer passar para vocês aqui é com relação essa parte de fazer muita cópia de trabalho dos outros, sabe? Eu acho que ao invés de se tornar uma cópia mal feita do trabalho dos outros, uma recomendação que eu dou para vocês é o seguinte, ao invés de vai lá e copia o trabalho do fotógrafo X. Então acaba virando uma cópia mal feita do trabalho do cara. Então, uma recomendação que eu dou para vocês, uma coisa que eu fazia, então eu vou copiar porque eu tô sem ideia e eu ainda tô inseguro. Não tem problema em copiar. Eu não, assim, ó, o que eu vejo problema é tu copiar todo o ensaio do mesmo cara. Se você pegar e ao invés de copiar um ensaio inteiro, entendeu? Copiar um ensaio inteiro do mesmo fotógrafo, você vai lá e você faz exatamente as mesmas poses, tudo que você viu no ensaio, mesma iluminação e tal. Por que você não faz, então, cada parte do ensaio, você divide o ensaio em 10 partes e você copia 10 fotógrafos diferentes. Quando você copiar 10 fotógrafos diferentes no ensaio, você vai ver que você criou uma coisa nova. Você entendeu? Então esse negócio está virando cópia, porque acaba, ou você virou uma cópia mal feita, ou você acaba se transformando em alguma coisa diferente. E no final disso você vai ver o que você gostou, o que você não gostou, e o que você vai manter, e o que daqui a pouco, quais são os caras que você vai copiar na semana que vem. E depois de fazer isso 4 ou 5 semanas, você vai ver que aquilo vai fazer uma diferença muito grande no teu trabalho e tu vai conseguir criar uma consistência em alguma coisa nova. Então, conecta as ideias das pessoas para desenvolver uma coisa nova a partir dela, entendeu? Pega o que você mais gosta do trabalho desse cara, mais o que você mais gosta do trabalho desse cara, mais o que você vai pegando o que você mais gosta do trabalho de cada um desses caras e depois compacta isso, junta isso num estilo teu, junta isso numa característica tua, entendeu? E outro detalhe, não é porque o Eduardo disse que tem que ser feito assim e que daqui a pouco um outro fotógrafo disse que tem que ser feito de outro jeito, que você precisa fazer do jeito de um ou do outro. Você pode tentar o jeito de um em um ensaio e tentar o jeito de outro no outro ensaio, ou até no mesmo ensaio, você pode tentar num cenário, você faz 5, 6 fotos com o jeito de um,
5, 6 fotos com o jeito do outro. Aí depois você vai ver que tipo de foto te agradou mais e como te sentiu melhor fotografando. Daqui a pouco não é nenhum nem outro, é um meio termo entre os dois. Você entendeu? Mas você realmente, pelo menos, você testou. Então, por que eu tô falando isso? Porque é interessante que você tenha uma base de onde partir, entendeu? Então, cara, se é pra copiar, copia logo uns 5 caras num ensaio, entendeu? Pra desenvolver o teu próprio estilo. E principalmente, tenha tem uma regra para poder quebrar, entendeu? Então, cara, assiste as aulas lá, assiste as aulas principalmente de composição, direção, iluminação, as aulas de direção de mulheres são muito importantes, tal, direção de grupos de pessoas, a gente vê fotos aí, o pessoal vai fotografar casamento, faz as fotos dos padrinhos sempre igual, madrinha sempre igual, aquele negócio sem graça, chato. Você tem várias dicas ali que você pode fazer em 5 minutos, cara. Você faz ali 10 fotos diferentes que o casal não tinha e que as pessoas vão gostar de ter participado, vão ficar felizes de ter participado daquelas fotos, entendeu? Então, essa preocupação em sair da zona de foto bosta, ela é muito importante para que você consiga efetivamente aplicar as estratégias que a gente está falando aqui. Porque não vai adiantar nada você querer aplicar as estratégias sem ter uma foto que as pessoas desejem. Acho que isso é importante a gente dizer, né? Uma coisa importante que o Eduardo falou aí é a palavra tentar. Viu? O cara lá vai lá e tenta fazer de um jeito de um, depois tenta fazer o jeito do outro. E eu falo também muito pra galera no suporte e aqui no grupo, testar. Cara, o que vai diferenciar você do fotógrafo que faz sucesso ou do fotógrafo que não faz sucesso é basicamente isso de você ir lá e tentar, testar. Quanto mais você tentar, quanto mais você testar, menos você vai achar sobre as coisas, entendeu? Ah, eu acho que isso aqui dá certo ou eu acho que isso não dá certo. Você tem que ir lá e testar. Quando você testou, aí você tem uma certeza, entendeu? Porque você foi lá e você tentou. Então, para de se boicotar, de ficar achando coisa. Ah, mas será isso, será aquilo? Cara, valida, vai lá e testa. Você não perde nada testando, você só aprende. Só aprende. Então, às vezes o que falta para você chegar no nível que você gostaria, com a sua carreira, com o seu negócio, é você ir lá, botar a cara a tapa, cara, testar. Testar mais vezes. Ah, mas na primeira vez não deu certo, tenta de novo. Testa, faz uma adaptação. Ah, porque eu tentei tal coisa e não foi legal. Então pega e tenta de uma outra maneira, mas vai lá e testa de novo. Você precisa testar o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo, tanto eu lá na minha empresa, lá no estúdio, como aqui no Fotologia, quando a gente vai palestrar, sabe, a gente viaja aí o Brasil todo, já teve palestrando semana passada. Cara, a gente está sempre testando coisas novas para ver como o público reage. E aí a gente vai pegando aquilo que dá mais certo, a gente vai aumentando, sabe, aquele valor que a gente entrega para as pessoas. Então você também na sua fotografia, teste. E não deixa de fazer aqueles 30%, 40% de fotos que a cliente espera, cara. Entendeu? Mesmo que o teu trabalho seja autoral, seja incrível, seja isso, seja aquilo, tem aqueles 30%, 40% de fotos. Cara, a fotinho do sapatinho da gestante em cima da barriga, a foto do pai do lado da barriga, você tá entendendo? O retrato do casal, você vai fotografar um casamento, o retrato do casal bem feito, bonito, bem posicionado. Eu ensino a fazer esse retrato na aula de direção de casais, ensino como que faz, como você posiciona direitinho a mulher, o homem e tal, tudo bem bacana para que eles usem essa foto no porta-retrato da sala, a foto da família, você tá entendendo? Essas fotos que as pessoas esperam que você faça. Muitas vezes a pessoa, ela vai fazer um trabalho e ela simplesmente não faz o básico, que é o que eu volto, é meio redundante, mas a pessoa não faz o básico, cara, que são aquelas fotos que o cliente espera. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que inventar, que você não tem que criar, que você não tem que sair da zona de conforto, toda essa história. Eu acho que tem, mas falta um pouco a gente vê em muitos dos nossos alunos aqui, de vocês, falta um pouco de, cara, fazer o básico também, entende? Você não vai morrer em fazer um retrato, cara. Você não vai ser menos artista porque fez uma foto da família. Você vai até melhorar, cara. Você vai até melhorar como artista, porque você vai ter segurança de poder fazer uma foto um pouco mais trabalhosa depois que você já fez uma foto que você sabe, cara, isso aqui já está garantido, isso aqui é o que o cliente espera, isso é o que o cliente quer. Sei lá, a menina levou um letreiro, levou não sei o que, fotografa com o letreiro, cara, entendeu? Fotografa, resolve aquilo, faz 1 ou 2 fotos com o que tem que fazer ali e pronto, cara, você resolveu o problema dela, você vai deixar a pessoa mais feliz. Então tenha ciência disso,
né? E que isso vai te tornar um fotógrafo melhor também. Porque, meu amigo, você não fotografa para fotógrafo. Para de fotografar para ficar levando like de fotógrafo, cara. A gente olha alguns Instagrams de algumas pessoas alunos inclusive, que fotografam e tu vai lá, quem deu like é só fotógrafo, cara. Você tem que ter like de cliente, tem que ter like de potencial cliente, de pessoas ali ao teu redor que não são só do meio da fotografia, cara. Porque quando você está fotografando só para fotógrafo, às vezes muitas vezes você está se distanciando da expectativa do teu cliente. E aí você tem um trabalho comercialmente menos vendável. Olha, eu já vi caso de fotógrafo que tem foto foda e não consegue vender nada. Porque a foto é foda para fotógrafo, só que o cliente não consegue se enxergar naquela foto. Ele não consegue ver valor naquilo para ele. Ele não consegue ver aonde aquilo se encaixaria na vida dele, de ter aquelas fotos para si. Então o fotógrafo vai lá e ele nossa, olha que baita artista, só que não ganha um centavo com a imagem. Principalmente foto muito minimalista. Tem que cuidar com isso. Então acho que é um tipo de recado muito valioso. Tá? Uma aula como essa é um tipo de espaço de reflexão aqui que é quase uma terapia, onde a gente conversa a respeito desses tópicos, a gente toca um dedinho numa ferida que é necessária para que todo mundo possa olhar para isso com carinho e melhorar, porque assim o TBC vai dando mais certo. Entendeu? O tirar a bunda da cadeira ele fica mais produtivo quando você consegue se olhar de um jeito crítico e entender que você tem que testar, que você vai adaptando e você vai melhorando. Esse é o caminho do Vitamina V. O Dardo falou de botar tijolinho a tijolinho, é isso. É você entender que você constrói uma carreira de fotógrafo começando na base fotográfica e fazendo ali, de acordo com o Vitamina V, seguindo os módulos, as aulas em ordem, você vai vendo como construir os tijolinhos, como você vai colocando, melhorando a base e subindo. Você não chega no topo num pulo só. Você chega no topo construindo ali a sua escada para você subir até lá, entendeu? É assim que a gente faz aqui dentro do Vitamina V e é assim que você vai mais longe dentro do nosso treinamento. É isso aí. Então, galera, a gente vai entrar em contato com vocês. O Gustavo vai mandar um e-mail para vocês, se não hoje, no máximo amanhã e tal, sobre como vai ser a leitura. A princípio vai ser até dia 20 de novembro o limite para mandar as fotos, é bem rápido mesmo. E a gente vai explicar todos os detalhes da leitura de portfólio nesse e-mail que vai ser enviado para vocês, tá? A gente vai colocar também aqui no grupo, provavelmente também, né? Sim, a informação fica toda aqui. A informação fica no grupo, no e-mail, a gente vai tentar mandar para o WhatsApp também, vamos tentar aumentar um pouco essa comunicação aí para fazer. Até deixa eu aproveitar que tem mais gente online agora, por onde vocês ficaram sabendo da live? Quem ficou sabendo pelo e-mail, escreve e-mail aí nos comentários. Quem ficou sabendo só porque entrou ao vivo, coloca ao vivo, porque não sabia, só porque viu que estava ao vivo e estava ao vivo. Quem recebeu alguma notificação do Face aí, escreve Face, pra gente saber o que fez as pessoas virem até aqui. Exatamente, a gente quer saber o que fez vocês chegarem aqui, pra gente ver qual é a melhor forma de se comunicar com vocês, né? A gente viu que o Ricardo Álvares veio do e-mail, mas tem uma galera aqui que tá falando, ó, ao vivo, paraquedas, ó, Jorge Júnior entrou aqui, tava no grupo. Vai colocando aí, galera, vai avisando aí que pra nós é legal. O Márcio Moreira viu que tava ao vivo, fiquei sabendo no susto. Pessoal, vocês, ó, a Silvana viu o e-mail, vocês receberam um e-mail nosso durante a semana passada avisando que teria essa aula hoje. Eu sei que às vezes a pessoa lembrar que ia ter é complicado, então por isso é legal, né? Você também pode usar o Google Agenda, você pode anotar aí no seu calendário, mas a gente vai aumentar a maneira de se comunicar com a turma para avisar dessas coisas. A gente não quer spamear vocês, não quer estar toda hora ali, mas acho que vai ser importante para que a galera possa participar mais ainda aqui. Ó, a Nani também foi legal saber, obrigado. Vamos botando que a gente vai vendo aí, no final a gente pega e a gente compara tudo. Então vamos lá, vocês vão ter até dia 21 para mandar, a gente vai fazer então uma aula que é complementar a essa, vai ser também dentro do grupo, a gente está gostando de fazer. Essas aulas que elas não entre aspas, não fazem sentido pro andamento dos estudos, entendeu? Ser gravado lá para botar na plataforma, a gente vai gravado aqui pro grupo. Isso, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer aqui pro grupo, nós vamos fazer no grupo aqui também a leitura de portfólio. Eu não sei quantas fotos a gente consegue ler em 2 horas. A gente vai ler o máximo possível em 2 horas, mas a gente vai pelo selecionar. que eu me lembro, dá umas 80 fotos, né? Vamos tentar, a gente vai colocar dentro de uma pasta. ver, a gente vai colocar. E assim, nós vamos trazer os problemas mais recorrentes, eu tenho certeza absoluta, você vai me falar depois, você vai me dizer depois da aula, se você mesmo não consegue fazer a leitura das tuas fotos segundo o meu ponto de vista e segundo o ponto de vista do Gustavo. Vocês vão entender como funciona a nossa cabeça e o que a gente entende, né? E uma coisa só que eu quero deixar de mensagem aqui é o seguinte, assistam as aulas da parte de fotografia antes de mandar as fotos para leitura de portfólio, tá? Então assiste as aulas e você vai entender, tá? Considera aquilo para poder escolher uma foto que seja realmente condizente com o teu portfólio, condizente com o que vocês
entendem como portfólio. Show de bola, galera. Só passando então uma informação. A Nani Silva pediu quando entra a aula de ensaios sensuais. A gente vai ter a aula com o Ricardo Diamante, que vai entrar no curso. Provavelmente em janeiro também, porque em dezembro nós temos o Robson Kunz. Mas vocês vão ficar sabendo. Agora para novembro a gente tem mais uma aula na semana que vem. Também vai ser avisado. A gente tem essa ideia da leitura de portfólio. Depois de dezembro tem o Kunz. Tem mais coisas para acontecer. Tem, então, a partir de amanhã, às 9h30 da manhã, tem o Fotoin. Congresso Fotoin. Para quem tá vendo aqui no Congresso dia Fotoin. Começa amanhã, são 22 palestras, de terça a sexta vai rolar o congresso, e tem uma novidade, que nós vamos avisar no e-mail também, que é o seguinte, a gente vai disponibilizar as palestras, essas palestras vão ser disponibilizadas depois no futuro no YouTube para o nosso público também, a gente conversou com os palestrantes e é assim que a gente vai fazer. Só que a gente não vai disponibilizar todas de uma vez só, porque senão o nosso YouTube vai ficar virado só em palestra, né? A gente não tem como fazer isso, a gente vai disponibilizando devagar. Para quem que a gente vai poder disponibilizar todas as palestras? Para a galera do Vitamina V. Para a galera do Vitamina V. Então nós vamos disponibilizar essas palestras, vocês tiveram acesso às palestras Fotoin do ano passado, mas as desse ano vão ficar disponíveis para vocês aqui antes de todo mundo, então vocês vão ter elas disponíveis provavelmente também aqui dentro do grupo do Facebook, então vocês vão ter mais uma surpresa. Então tá, pessoal, muito obrigado a todos que participaram com a gente, fiquem ligados sempre aí nos seus e-mails, nos seus WhatsApps, né, na comunicação aqui, e sigam tirando a bunda da cadeira e compartilhando seus resultados, que tá bacana aqui o grupo, muita gente se ajudando, muita coisa acontecendo, e vamos bombar aí nesse fim de ano, melhorando a fotografia e melhorando os negócios com o Vitamina V. É isso aí, vamos pro Fotoin, porque o Fotoin tem aula de todos os tipos, de todos os mercados, tem de composição, tem de fotografia, de mercado, de edição, tratamento, tem de tudo que é, todas as vertentes aí da fotografia. E continue estudando, gente. Continue estudando, cara. Não para de estudar, não para de estudar. Quando tu parou de estudar, vem alguém e passa por cima de ti. E isso é extremamente prejudicial ao teu negócio. Valeu, obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.